Não é de hoje que pessoas de todo mundo afirmam ter avistado objetos voadores bem estranhos nos céus. E a verdade é que a possibilidade de que não estejamos sozinhos neste universo infinito sempre fascinou a humanidade. Obviamente, registrar a passagem dessas espaçonaves supostamente alienígenas seria a prova de que todos estavam esperando sobre a existência de civilizações avançadas em outros planetas. Se você fizer uma simples pesquisa na internet, vai encontrar notícias publicadas quase diariamente sobre esses supostos avistamentos. No entanto, existem alguns que acabaram entrando para a história. Reunimos a seguir 7 dos mais famosos deles e convidamos você a comentar o que acham deles. Vamos começar. O episódio de Washington. Ocorrido em 1952, na capital norte-americana, 7 objetos voadores não identificados foram detectados primeiro através de radares. As supostas espaçonaves foram vistas durante finais de semana consecutivos na cidade, e inclusive foram fotografadas diversas vezes. De acordo com os relatos, os objetos apresentavam uma formação bem atípica e despertaram rumores sobre uma iminente invasão. Mais tarde, a Força Aérea Norte-Americana explicou que o fenômeno havia sido provocado por uma inversão térmica, na qual uma camada de ar quente e úmido cobriu uma camada de ar frio e seco que se encontrava mais próxima do solo, fazendo com que os sinais dos radares fossem desviados e realizassem leituras bizarras. Achou a explicação convincente? Perseguição aérea em São Paulo. Em 1986, cerca de 20 OVNIs foram detectados por radares sobre a cidade de São Paulo, provocando uma mobilização militar que resultou no envio de 5 jatos para interceptar os objetos. No entanto, as supostas espaçonaves desapareceram rapidamente, tanto da vista dos pilotos como dos radares, deixando muita gente perplexa sobre o que estava acontecendo. A explicação encontrada para a invasão foi dada pelo pesquisador britânico Geoff Perry, que acredita que os objetos não passavam de escombros da Estação Espacial Russa, que reentraram a atmosfera terrestre sobre a região centro-oeste do Brasil. São Paulo fica em qual região mesmo? Visitas na Bélgica. Os famosos avistamentos na Bélgica duraram vários meses, de novembro de 1989 a abril de 1990, e mais de 140 relatos foram registrados apenas durante a primeira aparição. Os objetos foram detectados por radar pela Força Aérea Belga e foram descritos como enormes triângulos negros equipados com luzes brilhantes que mudavam frequentemente de cor. Embora as próprias autoridades belgas não tenham conseguido chegar a uma conclusão sobre o caso até hoje, Renaud Leclerc, um conhecido ufólogo francês, acredita que as supostas espaçonaves fossem helicópteros. A Batalha de Los Angeles. Tudo aconteceu em 1942, quando um objeto não identificado foi avistado sobrevoando Hollywood. Acontece que o ataque a Pearl Harbor havia ocorrido apenas alguns meses antes, e os norte-americanos estavam em um compreensível estado de apreensão. Acreditando se tratar de mais um ataque japonês, os militares decidiram iluminar o céu com canhões de luz, que acabaram sendo confundidos com mais invasores ainda. Uma bateria antiaérea foi disparada, e o enfrentamento, que durou vários dias, ficou conhecido como a Batalha de Los Angeles. Contudo, nenhuma nave inimiga foi abatida e os nipônicos negaram veementemente ter enviado caças para aquela área. A versão oficial é de que o objeto não identificado não passava de um balão meteorológico, mas o fato é de que os enfrentamentos tenham durado vários dias contra esse inimigo inofensivo sempre deixou uma grande dúvida no ar. Turismo alienígena em Londres. Outro avistamento famoso, do qual existem inúmeros registros em vídeos no YouTube, foi o que ocorreu em Londres em 2011. Como você pode ver no vídeo, diversos objetos circulares foram vistos voando próximo à Torre de Londres, um importante e muito visitado ponto turístico da capital inglesa. Apesar da existência de diferentes vídeos e dos relatos de incontáveis testemunhas, os especialistas garantem que os objetos filmados, luzes brilhantes de aspecto circular, são os mais fáceis de reproduzir. Portanto, as aparições na capital inglesa foram consideradas como mais uma farsa. Turquia. Os avistamentos na Turquia ocorreram durante vários meses em 2008. E os vídeos disponíveis são considerados por muitos entusiastas como as mais importantes imagens de um OVNI de
todos os tempos. O objeto foi visto próximo à capital do país, Ankara, e quem capturou as imagens foi um guarda do complexo de Yeniken, embora inúmeras testemunhas confirmem ter presenciado as aparições. Embora um importante centro de pesquisas em ufologia tenha atestado a veracidade do material, cientistas turcos acreditam que os filmes não passam de animações criadas por computador. O que você acha? O caso Roswell, provavelmente o mais famoso evento envolvendo OVNIs de todos os tempos. O episódio de Roswell, no Novo México, ocorreu em 1947 e até hoje milhares de pessoas visitam a área. Segundo os relatos, um disco voador caiu em um rancho da região e inúmeros soldados de uma base militar localizada na cidade foram vistos recolhendo todos os vestígios da queda. Os primeiros relatórios chegaram a confirmar o que foi divulgado pela mídia, porém, mais tarde, as autoridades negaram que os destroços minuciosamente reunidos fossem de uma espaçonave. A versão oficial é a de que o objeto não passava de um equipamento de vigilância utilizado em operações secretas, mas a explicação não colou e até hoje acredita-se que o material coletado é mantido em segredo pelo governo e era de origem extraterrestre.